sou Marcelo Goulart, escritor, pesquisador. É uma enorme satisfação estar participando desse projeto do Encontro Cultural do Ecomuseu de Santa Cruz. Santa Cruz tem uma história assim surpreendente, mas não é a questão central tratar da história de Santa Cruz. A questão é que o Encontro de Tambores passa também por Santa Cruz. Mas eu vou fazer um prelúdio sobre esse encontro de tambores, que na verdade vale muito elucidar que não se trata de buscar uma gênese do tambor, que a gente sabe que a história do tambor remonta à história da humanidade, está presente nas sociedades antigas sobre a face da Terra, né? O berço do misticismo e da espiritualidade humana. O que é muito sedutor nessa história do tambor, em especial no Brasil, é a questão que vem por intermédio da diáspora africana. Mas o tambor, ele não é vamos dizer assim, um instrumento, ora musical, ora um instrumento de natureza religiosa ali que faz esse trâmite dos mundos. Ele tem essa coisa do rito da morte, da festividade. Também é um grande canal de comunicação quando está chegando alguém estranho na tribo, né? Ele tem esse poder de alertar, de avisar, está presente na guerra o tambor. Mas a grande questão para mim que surgiu do tambor foi quando eu estava fazendo... tinha acabado de escrever um livro, uma pesquisa que eu faço sobre o universo da Black Music. Tinha escrito um livro e depois fui convidado para dirigir um filme que é ambientado no sertão carioca. Então o filme é o Samba do Desterro. Então nesse universo é que eu me deparei com uma questão que chamou muito minha atenção e daí eu comecei a delinear algumas indagações sobre esse universo, né? Principalmente a partir da expressão que surgiu insultuosa, né? Do neguinho batuqueiro. Porque a questão do batuque antecede o samba, né? A gente tem o samba a partir do século XX, mas o batuque, enquanto um ritmo afro-brasileiro, que tem uma natureza bastante religiosa também, o lundu, a própria modinha, que não é especificamente afro, mas que teve uma participação muito grande da população afrodescendente, população essa que se destacou na verdade. E tem muito a ver com Santa Cruz, tem muito a ver com a história da Fazenda Real de Santa Cruz, porque aqui em Santa Cruz tinha o chamado Centro Cultural, não, era o chamado a Escola de Música, era o Conservatório de Música, talvez não, o mais importante até então, porque é do período dos jesuítas ainda. A Escola de Música de Santa Cruz antecede a escola, o conservatório do Paço da Quinta da Boa Vista, né, de São Cristóvão, e antecede também o da Capela Real, que ficava na rua à direita, que hoje é 1º de março. Então, o Santa Cruz tem essa relação muito forte com a música. Está falando de Santa Cruz, está falando de Zona Oeste, e existe uma tradição histórica que se desdobra, né, em folclore, essa coisa toda. Poxa, mas a Zona Oeste é lugar de muitos músicos, é um lugar de muita gente musical e não se sabe a origem disso. A origem está, e muita gente pensa que a origem está na fábrica Bangu, que foi também teve um papel muito importante, mas a tradição musical da Zona Oeste começa com a fazenda e com o papel dos jesuítas. Mas antes de chegar especificamente nesse ponto, o que me chamou a atenção com essa expressão insultuosa, né, pejorativa do neguinho batuqueiro, é que muito antes do samba tornar-se a nossa identidade cultural, a unidade da pátria, muito antes do próprio funk, né, ser um novo exemplar desse batuque, dessa batucada, desse tambor que ressoa na cidade. Mais especificamente o funk, a black music surge na virada dos anos 60 para os anos 70, mas a gente teve o pagode muito forte, principalmente a partir dos anos 80. Mas o que é muito interessante é que na história do Brasil, a começar pela colônia, existia o papel do neguinho batuqueiro. Tinha a batucada, tinha o batuque. Que tivesse, mas não era o mais importante. Porque, curiosamente, o ideal artístico, o ideal de músico era justamente o negro, o mulato, como era dito, o padrão de expressão da época. E assim, como na história
da sociedade brasileira, na história da cultura nacional, se perdeu esse protagonismo, né? Porque a gente tem um protagonismo, se a gente pensar que no dito barroco mineiro, que é um erro aí que a gente pode tentar ajudar a corrigir, que o maior músico do barroco mineiro, que não era, na verdade, não era barroco, né? Mineiro era porque era em Minas, né? Em Tijuco, onde hoje é Diamantina, e Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto. Não era barroco, era o rococó. Os modernistas que, na verdade, nos anos 20, eles saíram pelo Brasil construindo uma identidade cultural, buscando o que era genuíno, então eles deram esse nome de barroco mineiro, achando, equivocadamente, que se tratava de algo genuíno, algo brasileiro. E aí ficou como barroco mineiro, isso se disseminou a tal ponto que até hoje a gente vê essa expressão, tornou-se canonizada. Mas a gente tem o Emérico Lobo de Mesquita, Joaquim José Emérico Lobo de Mesquita, que foi o maior músico do dito barroco mineiro. E ele era negro, né? Hoje se diz, né? Até a condição, até o estatuto de pardo, né? Politicamente falando, tornou-se correto, que talvez seja, e eu acredito que tomar por negro todo aquele que tem uma relação direta, né, com a África. E isso é até uma questão complicada, porque muitas pessoas que têm a pele, a tez escura, não quer dizer obrigatoriamente que tenha, vamos dizer, que seja diretamente, porque uma pessoa pode ter, uma única pessoa daquela família, pode ser uma família toda de pessoas realmente do sul, todos gaúchos, de repente um único cruzamento, uma pessoa nasce preto como eu, e a gente pode achar que a ancestralidade está ligada à cor da pele. Isso é também um erro, que a ancestralidade não está ligada à cor da pele. Então isso é um trabalho sensível que o geneticista sabe traduzir muito bem. Mas não é a questão é porque eu estou tratando de assuntos que, de certa forma, remete a uma nomenclatura, a uma terminologia passada, que ecoa até os dias de hoje, né? A gente sabe muito bem que o termo mulato ele remete a coisas que não são satisfatórias assim, para o panorama político, histórico. A gente precisa reverter todas essas questões que realmente são extremamente delicadas e que denotam mais insultos e preconceitos contra os brasileiros, né? Porque, na verdade, o estatuto de ser brasileiro é a ordem de estar sensível a essa grande mistura, essa grande miscigenação, que em algum momento da história já se temeu muito essa miscigenação, que se dizia, né, que a miscigenação que causaria a degenerescência do Brasil, que o Brasil ele não sobreviveria. E, de repente, passamos 100 anos do primeiro Congresso Universal das Raças, de 1911, que foi em Londres, e estamos aqui ainda vivendo as últimas consequências ou a florescência dessa mistura, né? E isso é Brasil. Então, retomando aqui a questão do protagonismo negro na história da música brasileira, que, curiosamente, isso é uma coisa que chama muita atenção, me chamou a atenção por esse termo, né, do neguinho batuqueiro, porque se a gente tem no dito barroco mineiro um total protagonismo negro, não é? Então, e esse protagonismo, ele não estava ligado à música que era tocada por via do tambor. Eram instrumentos, no formato de orquestra, que eram executados. Então, esses instrumentos nós não tínhamos no Brasil, as partituras nós não tínhamos no Brasil. Todo esse material estava relacionado às chamadas irmandades, que eram as chamadas... Aí o sentido de eu ter rapidamente passado por essas questões entre mulato e negro, porque as irmandades que começam no século XVII, elas eram divididas, as irmandades de brancos, de mulatos e de negros. E eram justamente essas irmandades, por intermédio delas, que funcionavam como uma espécie de sindicato, que se tinha acesso a esse material musical, porque dentro das igrejas era visível a afrodescendência dentro das igrejas, tanto que quando o Dom João VI chega aqui com o seu ministério, na Capela Real, a primeira coisa que eles fizeram é tentar se diferenciar daquele público que lá já estava. Porque eles, quando chegaram lá, que viram aquela quantidade de pretos, né, mestiços, mulatos e coisas do gênero, eles se assustaram com aquilo. Não era comum.
Então, curiosamente, havia essa separação, né, entre as irmandades. E tudo que se tinha de natureza musical no Brasil passava por isso, passava por essas irmandades. Por quê? Porque era o mestre de capela que era uma espécie de empresário desses músicos. E o tipo ideal que executava a música, como já foi dito antes, era a figura do negro e a figura do mulato. Agora, como é que se fazia para praticar a música na cidade? Não era uma coisa livre que se fazia porque queria, não. Era algo extremamente organizado, que tinha as suas regiões, que tinha os seus domínios regionais. Então, ou seja, o mestre de capela, ele tinha domínio daquela biblioteca, daquele acervo musical, ele emprestava, o músico usava na orquestra e depois tinha que devolver. Porque se você praticasse a música de uma forma improvisada, livremente, você corria risco, sério risco, de ser preso e de ser multado. Então, é muito importante a gente entender algumas coisas, porque nem todo mundo é musicólogo, nem todo mundo estuda música ou estuda a sociedade brasileira na pós-graduação. As pessoas precisam entrar em contato, as pessoas que eu digo da camada mais simples da sociedade, as escolas precisam entrar em contato mais do que nunca, já que existe a Lei 10.639, não é? A gente precisa ter materiais como esse para a gente entender que a sociedade brasileira ela é uma construção. A partir de um determinado momento da história, a gente começa a contar, a gente não. Eu posso até falar rapidamente sobre isso, né? Passaram a pensar um modelo de como a história do Brasil seria contada. Isso acontece no século XIX, foi um concurso que foi promovido pelo recém-fundado, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, fundado por grande influência do cônego Juarez Barbosa da Cunha e do marechal Raimundo José da Cunha Matos. Os dois influenciaram Dom Pedro II a criar o Instituto, né, e que tinha um caráter de mapear, de conhecer, né, e tal, e de publicar, sobretudo, né, de 3 em 3 meses, publicar uma revista de extrema importância, isso em 1838. Quando a gente está nos anos 40, por volta de 1846, então surge o famigerado concurso. E esse concurso quem ganha é um alemão, Karl von Matthius. E ele ganha e a partir daí a história do Brasil começa a ser contada, a história do Brasil é criada, né? E de uma perspectiva, qual é a perspectiva? O homem, o branco, europeu, no topo, com certeza, né? Era o padrão que se esperava, que se desejava, que se queria. Estávamos às vésperas ali das discussões eugênicas. O branqueamento já essa discussão já era bastante sensível, embora não estivesse em voga, porque Arthur de Gobineau só vai chegar aqui depois, por volta de 1865, né, onde diretamente ele vai não só influenciar, mas ele vai ter uma influência grande no discurso dele, que era concausante, e por Dom Pedro II ser um imperador intelectual, ele não só abarcou essa ideia, influenciado por outras questões também que advinham daquele período. O próprio Darwin, né? Ali naquele momento ali, o darwinismo social tudo estava acontecendo. E o século XIX é o século da ciência, é o século do conhecimento, uma série de questões a partir da segunda metade do século XIX. E ali, então, fundam uma sociedade, fundam uma concepção, uma identidade cultural brasileira que vai ser, na verdade, reproduzida por gerações de historiadores e de literatos. Porque não havia nada mais perfeito do que um viajante pesquisador, que era o caso do Matthius, né, que estava aqui fazendo um trabalho primoroso, porque esse concurso foi fechado só para intelectuais. Então, assim, não se pensava a figura do negro, o africano negro, se pensava como fundador também do Brasil. O indígena nativo como fundador do Brasil, mas se pensava já nesse período o seguinte, que a música produzida pelos indígenas, ela deu pouca contribuição para o que se conheceu de música brasileira, enquanto que, na visão do europeu, a musicalidade inata do africano
foi que, a partir da abolição da escravatura, principalmente com os descendentes, se tornaria realmente a música brasileira tal qual a gente foi passar a conhecer. Mas também quando se diz que o samba é a identidade cultural brasileira, a gente parte, né, de uma perspectiva hegemônica que é do Rio de Janeiro e tal, a grande capital excellence da cultura. A gente não está pensando em outras regiões que foram muito importantes, porque quando a gente fala, há pouco citei o período da mineração, né, que foi muito importante, o barroco, dito barroco mineiro, que a gente viu que esse termo foi criado pelos modernistas, então seria um engano, né? Aquele período ali é um período que já é classificado como rococó, porque o barroco italiano, o rococó é França. Então, na verdade, a gente tem ali um pensamento, uma construção, a gente tem um próprio Aleijadinho, que é uma referência mundial, que é a figura do negro, a figura do dito na época mulato, mas a gente já tem uma construção de sociedade, uma referência mundial, um diálogo estético com o mundo antigo principalmente, né? Porque, então a gente tem o ciclo da mineração, né, do ouro, do diamante, em Diamantina e em Ouro Preto, que foi o período áureo da música no Brasil, nesse sentido da música colonial. Entretanto, tem uma curiosidade aí. No primeiro momento, não existia músico nativo, nem em Diamantino, nem em Vila Rica, no caso, Ouro Preto. Os músicos que vinham para Ouro Preto e para Diamantina, eles eram da Bahia e também de Pernambuco. Músicos negros. A predominância era assustadora, sabe? Basicamente, com a chegada de 1808, com a chegada do príncipe regente, com Dom João VI, é que a coisa começa a mudar. Porque o padre José Maurício já está na capela, tempos depois, é claro. O padre José Maurício já está na Capela Real e depois chega Marcos Portugal, que vai ser professor de Dom Pedro I. Mas, retomando aqui sobre a música colonial, nesse período que eu já falei de Emérico Lobo de Mesquita, que foi o maior, o grande músico célebre desse período, se você procurar os dados sobre ele, aí é que está a questão mais importante. Mais do que citar essas coisas todas, é tocar num ponto-chave. Toda a documentação sobre esse período da música colonial no Brasil, ela não foi descoberta há muito tempo, não. Os fatos mais sedutores, mais interessantes, que conduz basicamente a minha perspectiva sobre esse assunto que está sendo tratado aqui, vai ser descoberto nos anos 50 por Kurt Lang, que é um musicólogo uruguaio, ele é alemão, mas foi morar com a família no Uruguai, e nos anos 50 ele ganha de Getúlio Vargas um jipe velho e ele vai circunvagar Minas Gerais, bater de porta em porta para desvendar. Então, ou seja, nos anos 50, 1950, a gente começa a entender, a descobrir um pouco sobre a cultura nacional, a cultura brasileira, do período da música dita barroca, a música colonial, e um uruguaio faz esse trabalho. E faz um trabalho primoroso a tal ponto de dizer que o músico baiano porque assim, ele é mestre de capela, muito importante, que ele escreveu o primeiro, vamos dizer assim, não é que ele escreveu, mas é registrado, é classificado como o primeiro manual, o manuscrito, né? Manual é assim, o primeiro manuscrito de relevância, de importância na história da música brasileira, por assim dizer, data de 1759 e é do Caetano de Melo Jesus, baiano. Exerceu na sede de Salvador, da Bahia, durante 20 anos ele foi o mestre de capela lá. Então assim, ele classifica o mestre de capela, né, o Caetano de Melo Jesus, como o maior teórico das Américas. Um uruguaio vem ao Brasil, promove uma pesquisa primorosa, ganha o título de doutor honoris causa, torna-se uma figura emblemática para a história da música brasileira. Pouco se sabe sobre ele, claro, musicólogos vão saber, pessoas específicas vão saber, mas ele coloca
o mestre de capela, o Caetano de Melo de Jesus, como o maior teórico das Américas, como alguém de extrema importância para a história da música brasileira. Então, assim, curiosamente, isso se perdeu, porque os registros que a gente tem, iconográficos, né? Até porque quando o africano ele sai de África, né? Que se fala de África como se estivesse falando de um país, né? Trata-se de um continente, se fala mais de 2.000 idiomas, 54, 57 países, e curiosamente o lugar que é conferido à África é um lugar menor. Isso que é muito extremamente perigoso, extremamente sensível e precisa ser revisado. A gente tem que ver isso, repetindo, não entre os pares, não no segmento específico, mas tem que ver isso na sociedade como um todo, porque é justamente em oportunidades como essa que a gente pode elucidar um pouco mínimo da história de um Brasil que não conhece o Brasil, como o Aldir Blanc colocou muito bem. Isso é um marco na história da cultura nacional. A gente desconhecer o que construiu, o que veio, o que deu base à nossa cultura. Porque hoje se agride muito boa parte das manifestações populares, mas algumas são demonizadas mesmo. A gente vai chegar lá. Mas e quem é o protagonista desse lugar? O protagonista desse lugar é a figura do preto, é a figura do negro. Que está onde? Que está em Santa Cruz, que está no subúrbio, que está também na Zona Sul, mas na suposta periferia desses lugares, porque Zona Sul também é uma grande invenção, não é? Então a gente precisa entender como o vetor sul da cidade foi construído, né? Com os aterros do início do século XX, abrigou-se a Avenida Beira-Mar. Isso fez com que facilitasse a articulação entre o centro da cidade, o centro do Rio, com bairros onde vicejavam as chácaras dos aristocratas e estrangeiros. Aí começa uma caminhada rumo a esse vetor sul. Esse vetor sul, essa celebrada Zona Sul, que é muito recente, que pode-se dizer que João do Rio, comediógrafo, jornalista do século XIX, foi um dos primeiros a fazer a publicidade de Ipanema, por exemplo, quando ainda era um bucólico areal. Então é muito, muito importante a gente entender, porque parece que tudo sempre foi assim. Santa Cruz era um manancial de cultura, um pioneirismo. A Zona Oeste tem histórias incríveis, que não faz da Zona Oeste melhor do que ninguém. E também não diz que a Zona Oeste é toda homogênea, não. A Zona Oeste é toda fragmentada. É só que a Fazenda Santa Cruz, ela abarcava uma boa parte da cidade. Ela tinha dimensões territoriais assustadoras. Então, assim, era difícil saber o que não fazia parte da Fazenda Santa Cruz. Então, isso é interessante do ponto de vista de uma cultura regional, não só, mas de um diálogo cultural que havia entre o extremo da linha férrea, no caso fundada muito tempo depois, mas o extremo da cidade de Santa Cruz, com o Paço da Quinta da Boa Vista, né, de São Cristóvão, e com a Capela Real, que era o centro do Rio, que eram os conservatórios de música, que eram os locais onde se celebrava a cultura. Porque, principalmente a partir da chegada de Dom João VI, que ele era completamente fascinado pela música. E ele cantarolava pelos corredores melodias de modinhas, que eram o estilo luso-brasileiro, que antecede o samba em 100 anos, pelo menos. E ele cantarolava as modinhas do filho de Dom Pedro I? Não, ele cantarolava as modinhas de Joaquim Manuel da Câmara, que era aclamado pela corte, e era preto, era mulato, como se dizia. Então, mas cadê Joaquim Manuel da Câmara? Cadê Domingos Caldas Barbosa, que teve que sair do Brasil, virar padre, fazer carreira na Europa? Se você for ao Museu Nacional em Paris, você vai encontrar obras que o professor do Dom Pedro I, um dos professores do Dom Pedro I, o austríaco, como é que é o nome dele? Sigmund Nelkmann. Ele foi professor do Dom Pedro I e ele musicou ao piano 20 melodias, que muito material se perdeu, porque o Domingos Caldas Barbosa não, mas o Joaquim Manuel da Câmara, por ele não escrever tanto as letras, né, de duplo sentido na época e também as suas melodias incríveis se perderam, porque a gente tem um problema gravíssimo de memória. O grande problema que a gente tem
é o problema da memória, porque quando se começa a pensar numa história do Brasil, começa a se pensar em privilegiar, prestigiar, selecionar o que deve ser contado e o que deve ser apagado. E é esse apagamento que é extremamente sensível, extremamente perigoso. E isso precisa ser revisto, isso precisa ser minuciosamente examinado. E eu acho que a gente tem um momento onde a gente está perquirindo toda a natureza desse conteúdo, porque quando a gente vê pessoas escrevendo sobre Maria Firmina, que é a primeira escritora brasileira no século XIX ainda, sabe? Com o romance dela pioneiro nas questões abolicionistas, a gente está vendo que o Brasil, ou seja, existe uma intelectualidade, existe uma camada que é uma camada muito popular historicamente e que tomou a cena de tal forma e não abre mão mais de se posicionar, porque isso sempre foi, nunca foi diferente, mas hoje a gente acabou ganhando muito vulto e que se coloca nessa condição irremediável de poder entender esse encontro de tambores. De que maneira esse encontro de tambores, que na verdade é uma provocação estética? Porque é o seguinte, quando a gente pega o tambor, a gente pega algo que é menor. Supostamente num grupo, o percussionista, o tambor, ele sempre foi tratado de uma forma menor, porque sempre associaram África com a batucada, o tambor, e não há vamos dizer assim, não há algo de excepcional. Eu já falei que toda a excepcionalidade da música colonial era feita justamente pelos negros. Então, se eles não tivessem capacidade de serem brilhantes como foram e que dominaram a cena, isso não teria sido registrado na história por mais, vamos dizer assim, por mais disperso que ainda esteja até hoje. Mas isso foi registrado. Então, existe um primor na execução, no tipo de compositor, no tipo de artista, porque, na verdade, é difícil falar de artista. Por que é difícil falar de artista? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Porque o músico, no período colonial, ele era nivelado socialmente à categoria de empregado e de serviçal. Então não se pode dizer que o artista, o músico que tocava naquela época, numa orquestra e tudo mais, ou coisa que o valha, ele era tido como artista, ele era admirado, ele era respeitado, mas esse conceito de artista, tal qual a gente passou a conhecer, isso são conceitos que são muito mais recentes, não é uma coisa extraordinária, antiga, uma coisa assim, sempre foi assim. Não sempre foi assim. Isso é importante. Eu acho que eu acabei falando de umas coisas assim, alguns aspectos, tocando em alguns pontos para mostrar que existem muitas invenções, existem muitas criações, né? Que o conceito é justamente isso, né? Um construto, uma construção que um grupo se reúne para dar conta do mundo para além de uma opinião. A gente tem uma opinião sobre uma coisa, mas não, vamos embasar essa opinião. Então, eu acho que é assim, o outro é assim, mas só que isso parte de uma organização, via de regra, onde a construção do saber ela é acadêmica, ela é institucional. A gente do povo pouco, historicamente, teve tempo de se deter ao ócio criativo. Pouco teve tempo a poder pensar tudo aquilo que produzia, porque era subordinado a uma determinada condição ali, porque a gente teve 350 anos de escravidão nesse país, né? Então, assim, como é que é isso, né? Então, é um protagonismo que, ao mesmo tempo que você é brilhante, ao mesmo tempo... Tudo bem, Joaquim da Câmara Barbosa, Joaquim da Câmara Barbosa, ele não é escravo, né? Mas ele vem e descende. Então, assim, a conotação é menor, né? Então, isso é uma coisa extremamente delicada, porque ter que negar um pouco da sua origem, embora ele não negasse, né? Mas a própria origem limitava a sua ascensão, a própria origem limitava o seu avanço, o seu desenvolvimento, tanto que muitos saíam do Brasil para fazer carreira em Portugal. O que não quer dizer que em Portugal também não existisse o preconceito, a discriminação, a distinção. Existia, mas talvez no Brasil as coisas talvez fossem um pouco mais difíceis, mas talvez não, porque se eu falei, né, que numa igreja
tínhamos uma quantidade muito grande, né, de negros na igreja e que isso assustou, né, quando o ministério chega e vê aquilo, não, vamos nos separar, não vamos nos unir aos afrodescendentes. Há uma distinção. E tudo isso foi negociado e tudo isso envolvia dinheiro também. Essa relação de aceitação, essa relação de poder tinha a ver com dinheiro. Até porque quando a gente fala dessa questão do tambor, onde começa a minha pesquisa, né, sobre a Black Music, que é um tambor americano, da diáspora africana, da música popular americana, classificada como uma das maiores músicas popular do mundo, assim como a música cubana, e a música brasileira também acaba entrando nessa pleiade, né? Mas o que é mais curioso é que quando a Black Music chega ao Brasil, porque a Bossa Nova, na verdade, ela suprimiu o tambor. Eu classifico efemeramente assim como a Bossa Nova, o tambor do samba na Bossa Nova ele foi bastante silenciado. Vejo dessa forma, assim como muitas pessoas falam da desafricanização na Bossa Nova e tal, a gente vê elementos ali, o samba está muito presente, porém, né, ele sofreu uma transformação. E o próprio samba sofreu muitas transformações, porque o próprio Ernesto Nazaré, no final do século XIX, ele sofria muito da música dele ser classificada como um ritmo, era tango brasileiro, como machixe, né? E ele era um músico que se via como um músico erudito, né? Assim como a Chiquinha Gonzaga, como Calado, né? Que eles criam uma música brasileira ali, o choro, né? O chorinho, carinhosamente apelidado. O choro é uma espécie de romantismo tardio, né? Seria a música genuinamente brasileira, e depois o samba, que vai a partir dos anos 30 e tal, ele vai passando por transformações. A partir dos anos 30 ele, né, já é uma identidade, já é muito forte, e depois vem a escola do Estácio, que vai transformar o andamento, vai fazer o samba entrar para a passarela e se tornar algo muito mais glamuroso do ponto de vista, né, do andamento e de uma série de outras questões ali, minuciosa, mesmo que Geraldo Pereira também tenha sido muito forte, tenha sido um grande influenciador do ritmo. Agora, curiosamente, a favela da Praia do Pinto, ela influenciou muito nessa bossa nova aí, porque lá que a favela da Praia do Pinto ficava no Leblon, né, onde hoje é a Selva de Pedra. Foi radicada em 1969. Na favela da Praia do Pinto tinha o primeiro bloco carnavalesco do Leblon, né? O Grêmio Recreativo Independente do Leblon, de 1946. Então, assim, é muito curioso, é muito interessante essa questão da bossa nova, né? Que flertou com o samba ali da Praia do Pinto e tudo mais, e flertou com o samba de um modo geral com todo mundo, né? Noel Rosa foi também um dos grandes influenciadores ali de muita gente. Mas o mais curioso é que nessa minha pesquisa sobre a Black Music eu me deparo com essa questão do samba, com certeza, porque criaram uma rivalidade entre o samba e os blacks, mas me deparo muito com o preconceito que é destinado ao funk, né? Porque o funk é o bode expiatório da parada, né? A gente pegar a questão do tambor e as últimas consequências do tambor, pensando que esse tambor ele ecoou, né, em África, assim como ele ecoou em África no clã aristocrático africano, não é? Mas ele ecoou também nas tribos, nas nações europeias. Então ele ecoou pelo mundo, entre as sociedades, e ele ecoa até hoje da sua maneira, atualizado, dentro da tecnologia que a gente tem. E no Brasil, hoje, a gente tem a grande expressão da cultura de massa, que é o funk, e eu me destinei a fazer uma pesquisa sobre esse universo da Black Music, né? E o funk está dentro desse contexto. E curiosamente o funk tornou-se assim, o mais violentado de tudo, porque ele pegou o tambor, ele revitalizou, porque se fala do funk, mas muita gente, mas isso não é funk, cara. Nos anos 90, então, aquilo ali já era uma ukulele, aquilo ali já é o jongo, é o compasso 6/8, se fala funk, mas aquilo ali é o jongo, aquilo ali é uma ukulele. Opa! E olha só como é que é uma coisa, mas o cara que fez, o cara que está fazendo ali o tambor do funk, que está fazendo a música eletrônica, ele não detém esse conhecimento, claro, o folclore está aí. Quando Villa-Lobos, quando Johann Sebastian Bach vai no folclore germânico,
ele vai beber na raiz mais original que se tem, que é a cultura, que é a identidade, né? Cantas a tua aldeia e serás universal. Tolstói. E o Villa-Lobos fez a mesma coisa, mergulhou, e todos precisam fazer a mesma coisa, porque a identidade do povo é a sua cultura, que está em permanente transformação. Também não podemos cometer um equívoco e fazer permanecer, né, de que a cultura é algo que só aquela região tem, que é específico dali. Existem particularidades, sim. É tanto que a gente, se pegar o Brasil, que é um país de dimensões continentais, a gente vai ver particularidades no sul, como a gente vai, diversas particularidades no sul, a gente vai ver diversas particularidades na região do Nordeste, né? A gente vai ver diversas particularidades na região Centro-Oeste, até porque a gente tende muito a falar da música. Eu, por exemplo, falei da música em Minas, né, que foi o período do ciclo da mineração, mas naquele mesmo momento ali e doravante, o Pará tinha uma importância musical muito grande, muito expressiva. Não era só Minas, Rio, porque todos os, com a debacle do ciclo do ouro, né, e do diamante, os músicos vieram para o Rio e foram para São Paulo, porque se dizia que a sede de São Paulo era o templo comparado às grandes celebrações que se tinha da grande música em Lisboa e em toda a Europa. Tamanha era a música feita em São Paulo, e no final do século XVIII, beirando o século XIX. Então o que acontece? A gente tem uma predominância muito grande e esquece, né, a amplidão que é o Brasil, porque a gente cita, eu mesmo falei de Cuba, né, mas Cuba é uma ilha, assim, a gente vai comparar o Brasil, mas Cuba a gente tem a preservação de um tambor, de uma cultura afro lá muito forte, né? Então, eu acho que o funk ele seria um exemplo para a gente pensar essa preservação, porque ao mesmo tempo ele está extremamente discriminado, marginalizado ao extremo, como nada que se possa imaginar. Nenhum outro gênero musical sobre a face da Terra, melhor dizendo, foi tão perseguido, marginalizado, criminalizado quanto o funk, né? Então esse é o tambor que ecoa, esse é o tambor que é o canal de comunicação que a gente pode ter e a gente tem para a gente pensar a tessitura histórica da música, da cultura, dos costumes, hábitos, tradições do povo brasileiro, porque é a juventude, mas é a juventude do Rio de Janeiro, tudo bem, a juventude do Rio de Janeiro, Rio, São Paulo, de outras capitais, em outras capitais é diferente, não tem o funk como... Pode ser que sim, eu concordo que não seja, entendeu? Eu não acho ruim isso, não. Eu não acho que tenha que ter alguma coisa que tenha que monopolizar, não. Mas já que existe uma cultura de massa muito forte e que a gente, essa cultura de massa predominantemente, majoritariamente, é formada por um contingente de pretos, não é? Onde a gente precisa realmente revisitar a história desse país. Então que a gente utilize esse canal que está aberto para a gente inserir informações que são de extrema importância para a gente refletir a história da cultura brasileira da melhor forma possível, porque associar a figura do preto, a figura do negro, à marginalidade é que me assombra, porque o preto, o negro, ele, na sociedade brasileira, ele teve o lugar do protagonismo num período onde a escravidão ainda estava em vigência. Então, de associar o preto à marginalidade, ao perigo, é um erro extremo, porque o que me interessa é revisitar a história de modo que a gente possa encontrar essa célula perdida, porque já que os livros de história, já que a história contada, vista, ela não atingiu esse lugar, a gente precisa induzir as pessoas a abrirem essa discussão de forma ampla, permanente, para que um conteúdo seja produzido nesse sentido, porque é extremamente importante que a gente possa refletir sobre esse passado presente que ecoa mais do que nunca. E eu acho que ter a oportunidade, como os encontros do Ecomuseu de Santa Cruz, estando nesse território aqui rico de memória, rico de saber, rico de sentido, faz com que a gente se inspira
e que a gente produza um modelo orgânico de um Brasil que não permite mais o Brasil que foi instituído na condição de extremamente excludente, de extremamente descompassado de uma realidade que só nos leva a resultados extremamente negativos. Para ficar no extremo, eu digo que a partir de agora nós teremos mais elementos, mais recursos para pensar a história do negro no Brasil.